Você já parou para pensar no que rola por trás das portas de um dos maiores tribunais do Brasil? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desmontar a grande máquina que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o nosso guia, olha que curioso, são as próprias perguntas dos concursos públicos. São elas que vão nos dar a chave para entender a estrutura, as regras e o poder que existe lá dentro. Bora lá! Pois é, essa é a grande questão, né? O TJRJ é uma engrenagem gigantesca, super complexa, e as decisões tomadas ali dentro impactam a vida de milhões de pessoas. Então, o que a gente vai fazer agora é começar a desmontar essa máquina, peça por peça, para ver como ela funciona de verdade. Para a gente não se perder nesse tour, nosso roteiro está dividido em 4 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa geral do tribunal. Depois, vamos ver quem são as figuras-chave no comando. Na sequência, a gente mergulha na carreira de quem trabalha lá dentro. E, por fim, a gente fecha com o código de conduta, as regras do jogo que todo mundo tem que seguir. Então, vamos começar de cima pelo topo da pirâmide. Para a gente entender como o poder funciona, primeiro a gente precisa sacar a arquitetura do lugar. Como é que essa estrutura imensa se organiza e de onde vêm as decisões que afetam o Estado inteiro? Guarda bem esse número aí, 180. Essa é a quantidade de desembargadores que formam o Tribunal de Justiça. Pensa neles como os juízes da mais alta corte do Estado, a turma que dá a palavra final em milhares e milhares de casos. É um verdadeiro exército de magistrados no comando da segunda instância. Agora, dentro desse universo de 180, existe um núcleo ainda mais seleto e poderoso. 25 desembargadores que compõem o chamado órgão especial. Eles são tipo o cérebro administrativo e judicial do tribunal, o lugar onde as decisões mais críticas e estratégicas são tomadas. Então, como é que esse poder todo se divide na prática? A hierarquia é bem clara. Lá no topo tem o Tribunal Pleno, com todos os 180 desembargadores. É o órgão soberano que elege a liderança. Mas no dia a dia, a ação mesmo acontece no órgão especial. É esse grupo de 25 que julga os casos mais pesados e administra o tribunal. E um pouco abaixo, o Conselho da Magistratura cuida da gestão dos juízes da linha de frente. Ou seja, o poder é todo distribuído para garantir que a máquina ande. Beleza, já entendemos o mapa da estrutura. Agora, vamos conhecer quem são os jogadores principais nesse tabuleiro. Quem são as pessoas que ocupam os cargos de comando e, mais importante, qual é o poder que elas têm nas mãos. Começando pelo terceiro vice-presidente. Imagina ele como um porteiro de uma festa super exclusiva. Quando alguém num processo civil quer levar o caso lá para cima, para o STF ou para o STJ em Brasília, é o terceiro vice quem bate o martelo e diz se o recurso pode ou não subir. É uma responsabilidade gigantesca. E na mesma pegada, a gente tem o segundo vice-presidente. Ele faz a mesmíssima coisa, só que para os processos da área criminal. Essa divisão entre civil e criminal mostra o nível de especialização que é preciso ter para lidar com a quantidade e a complexidade dos recursos que tentam chegar em Brasília. E aqui, olha só, temos o Corregedor-Geral da Justiça. Esse é o grande fiscal do sistema. A função dele é supervisionar o trabalho de todos os juízes de primeira instância e também fiscalizar os cartórios. Basicamente, ele garante que tudo funcione direitinho, com disciplina e eficiência, para manter o padrão de qualidade da justiça em todo o Estado. Agora vamos virar a chave para um assunto que interessa muita gente. Como é a carreira de quem passa no concurso e vai trabalhar no TJRJ? As regras são bem específicas, e conhecer esses detalhes faz toda a diferença para quem está lá dentro. Um ponto super importante aqui é entender a diferença entre duas palavras, progressão e promoção. Pensa assim, progressão é um avanço horizontal. Você dá um passo à frente na mesma rua, ganhando um pouco mais. Já a promoção é um avanço vertical, é como subir de andar no prédio, um salto para uma categoria superior na carreira. São dois tipos bem diferentes de crescimento profissional. E se o servidor quiser mudar de cidade, de local de trabalho? Esse processo, que se chama remoção, tem regras bem claras. Primeiro, a pessoa passa no concurso regionalizado. Depois, ela precisa ralar por no mínimo 2 anos no lugar onde foi lotada. Só depois desse tempo todo, e se o tribunal tiver interesse, é que ela pode pedir para ser transferida. Bom, para fechar, a gente chega na base de tudo, a ética. Porque, não adianta nada ter a estrutura certa, as pessoas certas, se não existir um código de conduta muito forte para guiar as ações de todo mundo ali dentro. O código de ética deixa os deveres bem claros. A mensagem é direta. O
O que é público é para o público. O trabalho tem que ser feito com um máximo de cuidado e honestidade. E o mais importante, o servidor tem que ser um guardião da lei, aguentar firme contra qualquer pressão errada e ser sempre verdadeiro. E do outro lado da moeda vêm as proibições, que servem para reforçar a neutralidade do judiciário. A lógica é simples. O ambiente de trabalho e os recursos do tribunal não podem ser usados para benefício próprio ou para politicagem. Por isso é proibido fazer campanha política lá dentro, usar o computador do trabalho para fins pessoais ou compartilhar senhas. As regras vão até o jeito de se vestir e a proibição de ter parente como chefe direto. Tudo para proteger a imagem de imparcialidade da instituição. No final das contas, quando a gente junta todas essas peças, a gente percebe que essa complexidade toda tem um motivo. Cada regra, cada cargo, cada órgão, tudo foi pensado para criar um sistema de freios e contrapesos que tenta garantir que a justiça seja entregue do jeito certo, de forma transparente e que a sociedade possa confiar nesse sistema. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente viu a estrutura, os cargos, as regras, mas no fim do dia, a justiça é feita por pessoas que operam dentro desse sistema. Então a grande questão que fica é: como é que esse equilíbrio diário, essa tensão entre uma estrutura tão rígida e a ética individual de cada servidor molda a justiça que de fato chega na vida de cada cidadão?